Olá, povo de Deus, passando aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra. Hoje eu gostaria de falar com você sobre obediência a Deus. O princípio da obediência. Muita gente tem dificuldade em obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, porque existem várias barreiras, várias dificuldades que se opõem, atrapalham para que essa pessoa não obedeça a palavra de Deus. E eu separei 7 delas aqui para que a gente entenda quais são as dificuldades e através da palavra de Deus, com os exemplos da palavra de Deus, a gente venha vencer essas dificuldades. A primeira parte eu queria falar sobre o princípio da obediência. E falando em obediência, eu quero ir lá no Evangelho de João, no versículo 14. Quero ir lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, onde Jesus declara: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, antes de você falar que ama a Deus, né? Porque as pessoas falam, né? Eu amo a Deus, isso, mas você tem que parar e pensar. Qual é o princípio da obediência? Jesus falou: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, isso significa, se eu amo verdadeiramente a Deus, eu amo os seus mandamentos. É igual um casamento. Se eu amo a minha esposa, se a esposa ama o marido, respeitarão um ao outro. Porque existe o amor, né? Então, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, nessa primeira parte, que eu separei em 7, para a gente estudar mais, entender mais sobre o princípio da obediência, né? Então, essa primeira parte fala sobre o princípio da obediência. E aí a gente vai lá no início, onde tudo começou, lá no Éden, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que coisa interessante. Deus, ele deu uma ordem e ele ainda explicou. Ele não precisava explicar. Ele simplesmente poderia dar a ordem e pronto. Igual a gente, o adulto, né, com uma criança, o pai, a mãe, o tio, o avô, seja quem for, e fala para a criança: não mexe aí, não vai por aí, você vai se machucar, você vai tomar um choque, ou algo pior pode acontecer. E aí, muitas das vezes, a pessoa vai lá e pega pelo braço: eu não falei, porque a criança teimou. Eu não falei que não era para você fazer isso, você mexer aí, que você ia cair. Só que Deus, ele não age assim. Deus, ele dá uma ordem. E cabe a nós obedecermos. É o sim, sim, não, não. Nós não estamos mais na lei do dente por dente, olho por olho. No tempo de que a pessoa pecava, já vinha o juízo. Não, hoje a responsabilidade está em nossas mãos de decidir, de escolher. Então ele deu a ordem, falou que não era para comer. Ainda explicou: se dela comeres, certamente morrerás. E olha o que aconteceu em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Deus, ele sempre vai estabelecer um limite. O limite que Deus estabeleceu nesse caso aqui foi: ele ordenou, não faça,
porque se fizer, você vai colher essa consequência. A obediência era simples, não comer do fruto. Por isso que nós temos que entender nessa primeira parte o princípio da obediência. A decisão sempre vai estar em nossas mãos em decidir se eu vou obedecer ou se eu não vou obedecer. Deus não vai mandar o anjo vir me puxar pela orelha, pegar pelo braço e falar, não falei para você não ir por aí. Não, a escolha é minha e a escolha é sua. A desobediência, ela trouxe consequências espirituais. Eles desobedeceram, ela comeu e deu para o seu marido, e aí houve morte, como Deus falou. Certamente morrerás. Eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Espiritualmente, eles se afastaram de Deus. Eles se afastaram de Deus por causa da atitude que eles tomaram, da desobediência. Então Deus ele sempre vai estabelecer o limite e vai deixar bem claro. Cabe a nós a escolhermos. Obediência não é complexa, não é uma complexidade, é uma decisão. Eu obedeço, né? Ou melhor dizendo, eu decido obedecer ou não obedecer. Se eu obedecer, eu vou colher os frutos da obediência. E se eu não obedecer, eu vou colher os frutos da desobediência. É só você ler Deuteronômio 28, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14, são consequências da obediência, do 1 ao 14. Do 15 ao 68, ou 65, se não me falha a memória, é consequências da desobediência. Então, eu acho melhor obedecer. A Bíblia já fala, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, não é uma complexidade, é uma decisão. O problema não foi a falta de informação, mas foi a rebeldia. Porque Deus falou, ordenou, não coma. Se comer, vai morrer. Mas a decisão que estava na mão deles, eles escolheram em não obedecer. Simplesmente desobedecer. Com a rebeldia. Isso acaba sendo uma rebeldia. Quando eu desobedeço a Deus, eu estou sendo rebelde. Toda queda começa com uma pequena desobediência. Pode prestar atenção. Toda pessoa que ela sai da presença de Deus, se você for analisar a fundo, ali houve uma desobediência. Porque ela está colhendo o fruto da desobediência. A palavra de Deus diz que não existe maldição sem causa. Não existe. Deus não é carrasco. Ele coloca a responsabilidade nas nossas mãos para que nós venhamos decidir se eu vou obedecer ou se eu não vou obedecer. Pessoas que sabem o que é certo, mas escolhem ignorar. Foi o que ela fez, ela ignorou. Não obedeceu, ainda levou seu marido à desgraça, né? À desobediência. Então, aqui tem alguns exemplos sobre a corrupção, que é algo errado, mentiras pequenas, atalhos, quer dizer, corrupção é algo que é engano. Eu estou desobedecendo a palavra de Deus que diz que não é para me mentir, não é para me enganar, que o diabo é o pai da mentira, ele veio para matar, roubar e destruir, né? E se eu faço uma dessas coisas, eu estou fazendo que é dele, né? E ele não se firma na verdade, como diz aqui, mentiras pequenas. Não existe mentira pequena nem mentira grande. É uma mentira, né? Então, a palavra de Deus diz que ficarão de fora, né? Os mentirosos, né? Então, eu queria, melhor dizendo, eu quero deixar para você uma pergunta para você refletir, não precisa responder. Onde Deus já te deu uma ordem clara e você está ignorando? Então guarda essa palavra,
Espero que ela venha despertar algo na sua vida para que você venha obedecer. Então, essa primeira parte, estou falando sobre o princípio da obediência. Que Deus abençoe você e sua família e que você possa lutar para obedecer a palavra de Deus. Eu volto com a segunda parte dessa mensagem para abençoar a sua vida.